A graça e a paz, eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo da série Libertação das Maldições. Então eu tenho gravado vários vídeos falando sobre esse assunto e mostrando também como, à luz da palavra de Deus, como uma pessoa pode se libertar de uma maldição. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre a maldição que está na casa. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, existem famílias que têm tudo para dar certo. As pessoas trabalham, os filhos estudam, mas em vez das coisas irem para frente, as coisas passam a vir para trás. A pessoa dá um passo para frente e dois para trás. E há sofrimento dentro dessa casa. E a família não sabe, as pessoas não conseguem entender por que as coisas não dão certo. Se aparentemente tem tudo para dar certo. Essa família pode estar debaixo de uma maldição que está dentro da casa. Eu vou falar sobre algumas coisas que trazem maldição para dentro de uma casa e afetam todas as pessoas que habitam nessa casa. A primeira maldição que eu quero falar é a maldição do ladrão. A maldição do ladrão. Algumas pessoas, elas acham assim, por exemplo, uma pessoa trabalha num escritório e ela acha assim que se ela pegar um grampeador, se ela pegar umas canetas, se ela pegar alguns objetos e trazer para sua casa, ela acha que isso não tem nada demais, porque são objetos que não têm muito valor. Mas a verdade é que isto é um furto. Isto é um furto. E um furto abre portais para atividades de espíritos malignos sobre a vida da pessoa. E a pessoa pega esse objeto e leva para a sua casa. Eu estou falando aqui de objetos comuns, mas tem pessoas que furtam coisas mais valiosas. Independente do valor daquilo que é furtado, o ato de furtar traz uma maldição para dentro da casa da pessoa. Eu quero mostrar para você, meu amigo, minha amiga, isso na palavra de Deus, no livro de Zacarias, no capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 3 e 4. Fala assim, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, eu vou estar lendo aqui. Diz assim: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será tirado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será tirado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então a palavra de Deus aqui fala da maldição que vem sobre alguém que comete um furto, alguém que furta. Então Deus permite que a maldição então entre dentro da casa dessa pessoa, e a maldição vai ficar, vai pernoitar, vai ficar dentro da casa dessa pessoa, e diz aqui que vai consumir suas madeiras, vai consumir suas pedras, enfim, a pobreza, a dificuldade, o sofrimento, a aflição vai vir sobre aquela família, por causa da maldição do ladrão. Então, meu amigo, minha amiga, toma muito cuidado. Nunca pegue nada que não é seu, não leve para sua casa, não furte nada, para que a sua família, você e a sua família, não venham sofrer, não venham ficar debaixo de uma maldição. Outra coisa que traz maldição sobre uma família são casas que consagradas ou foram consagradas a uma entidade. Algumas pessoas, quando constroem a sua casa, elas vão no feiticeiro. Eu já atendi casos de pessoas assim, que fizeram isso e acabaram sofrendo muito. Vão no feiticeiro e consagram a casa. Elas vão lá e pedem assim que querem uma proteção, uma segurança para a sua casa. Geralmente o feiticeiro, ele pede as chaves da casa, pede o endereço da casa, o número da casa, a rua, o bairro, e ele faz um ritual de feitiçaria. Claro que
durante esse ritual, a pessoa que foi lá encomendar o trabalho não está presente, ela não participa desse ritual. Isso é uma coisa do feiticeiro, e ele faz um ritual. Então ele consagra aquela casa para uma entidade, para um espírito. E aquele espírito agora ele passa a ter autoridade, legalidade sobre aquela casa. Por quê? Porque ele foi procurado. Porque a pessoa que era dona da casa, ou dono da casa, procurou. E agora aquela entidade passa a ter autoridade sobre aquela casa. E muitas vezes essa entidade, ela exige até que a casa seja pintada da cor que essa entidade quer. A entidade diz através do médium: eu quero a casa pintada de vermelho, eu quero a casa pintada de amarelo. E assim tem que ser. E a casa então fica consagrada, aquela energia, né, maligna daquela entidade passa a atuar dentro daquela casa, trazendo aflição, trazendo pressão, sofrimento para aquelas pessoas. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Eu vou fazer um relato de uma pessoa que eu atendi. Essa pessoa me procurou e era uma mulher que estava sofrendo muito e manifestava um demônio terrível naquela mulher. Quando manifestava aquele demônio, ela não conseguia nem respirar. E então o trabalho de libertação foi feito e eu precisava descobrir por que aquele espírito tinha autoridade na vida daquela mulher. Qual é a legalidade que ele tinha na vida daquela mulher. E durante o trabalho, então, que levou quase uma semana para descobrir a origem do sofrimento, então, o que estava acontecendo com ela? Aquela mulher, ela foi na feitiçaria, ela começou a praticar, começou a frequentar a feitiçaria. E ela recebia a incorporação de uma entidade, uma pombagira, que eu vou aqui ocultar o nome, porque esse nome também é um nome comum, pessoas têm esse nome dessa pombagira, mas não tem nada a ver com a pombagira. E ela recebia, então, essa pombagira incorporava nela. E trazia muito sofrimento. Ela já tinha se divorciado do marido, os filhos estavam nas drogas, e ela sofrendo muito. E ela tinha um ateliê de costura. E a entidade, essa pombagira, exigiu que ela pintasse o ateliê da cor que a pombagira queria. E também exigiu que o nome do ateliê fosse o nome da pombagira. Então na placa ela botou ateliê tal, nome da pombagira. A pombagira queria que todas as pessoas que entrassem naquele ateliê de costura, todos os clientes que fossem ali, ficassem debaixo da energia dela. Então isso é real, meu amigo, isso não é brincadeira. O mundo espiritual é real. E muitas pessoas sofrem, primeiro, por não acreditar. Os que não acreditam são os mais fáceis de ser atingidos, porque estão sofrendo e não sabem por que estão sofrendo. Acham até que o sofrimento é uma coisa normal, acham que nasceram para sofrer. Pessoas que não acreditam. E tem aqueles que acreditam, mas não tomam atitude nenhuma para mudar a situação. Então, casas que foram consagradas. Outra coisa que traz sofrimento sobre uma família, sobre uma casa, são os objetos consagrados para o mal. Você deve tomar muito cuidado quando você leva para a tua casa uma estatueta, uma imagem, um quadro, porque, sabe, o mal, eu já falei isso no outro vídeo, o mal, ele não se apresenta na forma de uma figura com chifres, com uma cauda, com um tridente na mão. Não, o mal adquire muitas formas, ele pode adquirir muitas formas. Ele pode estar na forma de uma poesia, na forma de um livro, na forma de uma estatueta, na forma de um quadro. Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que você leva para dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que as imagens nada são. Não está nela fazer o bem nem o mal. Diz que elas não têm vida. Mas também diz que aqueles que a possuem tornam-se como ela. Então a palavra diz que a imagem tem olhos e não vê. Então quem possui uma imagem consagrada não vai enxergar também. Não vai enxergar, não vai entender, não vai perceber o mundo espiritual. Diz que as imagens têm ouvidos e não ouvem.
Tem boca e não falam, tem pés e não andam. E a Bíblia diz que as pessoas que a possuem se tornarão como elas. Tem pessoas que têm pés, mas não conseguem andar. Tem pessoas que têm pés, têm pernas, mas não conseguem andar. A vida delas não vai para frente. Ela não consegue andar para frente. Não consegue, ou ela está estagnada, ou ela recua. Nada dá certo. Então, você toma cuidado, olha dentro da tua casa o que você tem, se você não tem objetos consagrados para o mal. No livro de Josué, no capítulo 7, conta a história de uma batalha entre Israel e o povo de Jericó. E depois, então, que Deus deu vitória para Israel, Deus disse para Josué: Josué, eu quero que destrua tudo nessa cidade. E os objetos que estão nessa cidade são objetos amaldiçoados. Olha, veja bem, Deus estava dizendo que os objetos da cidade eram objetos amaldiçoados. Ele disse: Josué, que ninguém pegue esses objetos, porque são amaldiçoados, para que o povo de Israel não fique debaixo de maldição. E eles venceram a batalha. Deus deu a vitória para Israel. Mas um dos soldados, chamado Acã, ele levou para sua casa uma capa babilônica, ouro e prata. Ele pegou aquelas coisas que Deus tinha dito que não era para tocar nelas, não era para pegar, que eram amaldiçoadas, e levou para a casa dele, para a tenda dele. E a palavra do Senhor diz que lá na tenda dele, ele abriu um buraco, porque ele sabia que tinha feito algo errado. Ele abriu um buraco e ele enterrou aquela capa, o ouro e a prata. E estava lá dentro da casa dele, na tenda dele. E aquilo começou, então a maldição por causa disso veio sobre o povo de Israel. E veio também sobre a família de Acã. O povo de Israel saiu para enfrentar um outro inimigo, e era um inimigo fraco, um inimigo com poucos soldados. Mas o povo de Israel foi lá, um povo que vencia todas as batalhas, foi lá e foi derrotado por um inimigo fraco. E Josué então se desesperou. Ele foi falar com Deus e disse: Senhor, o que aconteceu? O que as nações vão falar? Vão dizer que tu nos abandonou diante dos inimigos? Aí Deus falou para Josué: Josué, tem coisa amaldiçoada dentro de Israel. E é por isso que vocês enfraqueceram, por isso vocês não puderam vencer os seus inimigos, porque tem coisa amaldiçoada. Tira a coisa amaldiçoada do meio do povo, tira o povo amaldiçoado do meio da casa de Israel, porque senão vocês não vencerão mais os inimigos e serão destruídos. E depois de um processo investigativo, e você pode ler isso em Josué capítulo 7, Acã confessou. Ele disse: olha, quando eu vi aquela boa capa babilônica, quando eu vi aquela prata, aquele ouro, eu cobicei, eu desejei aquilo para mim, embora eu soubesse que o Senhor tinha dito que era amaldiçoado e que não era para pegar, mas eu peguei, e estão escondidos lá na minha casa, lá na minha tenda, eu enterrei lá. E a ordem de Deus para Josué era para tirar do meio de Israel quem cometeu tal ato, e também as coisas amaldiçoadas. E Acã então foi morto, ele e toda a sua família foram mortos, para que a maldição saísse do meio de Israel. Meu amado, a palavra de Deus, ela é a verdade. Se uma pessoa acredita na palavra de Deus ou não, isso não vai mudar nada. A palavra é a palavra vai se cumprir, a palavra é a verdade. Se uma pessoa crê, ela vai ser abençoada. Se ela não crê, a própria palavra vai condenar ela. Então, meu amigo, entenda bem, o mundo espiritual, ele é real. Então, se você vendo e ouvindo esse vídeo, você está lembrando, você está percebendo que você tem dentro da tua casa algo que foi furtado. Talvez você levou para tua casa algo que você furtou e achou que não era nada demais. E agora você ouvindo esse vídeo, ouvindo os relatos bíblicos, que isso não é algo que está saindo aqui do apóstolo Silmar, não. Eu estou lendo para você a palavra do Senhor, a verdade. Há a maldição do ladrão, daquele que furta. A maldição entra para dentro da casa da pessoa, né, e vai ficar lá, vai pernoitar lá. Quantas crianças não conseguem dormir de noite? Quantas pessoas sofrem do terror noturno, né?
Quantas pessoas são afligidas pelo terror noturno? Porque dentro da casa há algo furtado, a maldição está ali. E o Senhor disse: tirai a maldição, tirai a coisa furtada. Então, a solução para a tua vida melhorar, para as coisas voltarem a dar certo para você, ou começarem a dar certo, se você tem algo furtado dentro da tua casa, tira, joga fora, queima, destrói. E quando você estiver queimando, destruindo, você pede perdão a Deus e diz: a maldição agora sai da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Ah, apóstolo, mas é uma coisa valiosa. Meu amigo, minha amiga, o que é mais valioso? Um bem ou a vida? O desejo de Deus é que você seja feliz. O desejo de Deus é que teus filhos sejam felizes, que teu casamento seja feliz, que você seja próspero, que você tenha paz no teu trabalho. Mas você tem que tomar uma decisão. A palavra está posta, a revelação para a tua vida está dada. Se você tem objetos consagrados dentro da tua casa, faz um ritual, queima em nome de Jesus e desfaz essa maldição. E quando você estiver queimando ou quebrando esse quadro, essa imagem, você não precisa ter medo. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu destruo essa imagem agora, eu quebro esse quadro agora, e a maldição sai da minha casa em nome de Jesus. E aí você olha e diz: Deus, entra na minha casa. Pai, entra na minha casa, Senhor. Deus, põe anjos acampados na porta da minha casa, que haja paz dentro da minha casa. Amigo, toma uma decisão, faça algo para que você alcance aquilo que você deseja, para que você seja feliz. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você seja feliz. O desejo de Deus não é que ninguém fique sofrendo. O desejo de Deus não é que casais se separem. O desejo de Deus não é que filhos vão para as drogas, que filhos vão para o crime. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você, que a sua família, seja uma família feliz. Por isso a Bíblia foi escrita, para nos revelar o mundo espiritual. Na próxima semana eu vou estar lançando mais um vídeo, e que o Senhor Jesus te abençoe muito, e que você e a sua família, daqui para frente, sejam uma família feliz.